Meu nome é Eduardo, e o que vou contar para vocês não é uma invenção da minha mente, nem um pesadelo que se dissipou ao amanhecer. É real. Isso aconteceu comigo há cerca de 5 anos, e até hoje não consigo dormir sem deixar uma luz acesa. Naquela época, eu era representante comercial e viajava constantemente, hospedando-me em hotéis de diferentes cidades. Meu trabalho exigia longas jornadas na estrada, e os hotéis se tornaram uma extensão da minha casa. Um dia, fui enviado a uma pequena cidade no interior, dessas que parecem congeladas no tempo. O hotel em que me hospedei era o único da região. Um prédio antigo, com uma arquitetura imponente, mas já desgastada pelo tempo. Chamava-se Hotel Bela Vista, mas sua aparência estava longe de fazer jus ao nome. Cheguei por volta das 8 da noite. A recepção estava vazia, exceto por um homem idoso atrás do balcão. Ele me recebeu com um sorriso cordial, mas havia algo em seu olhar que me incomodava, como se ele estivesse escondendo algo. "Boa noite, senhor. Preciso de um quarto para 2 noites", disse, entregando minha identidade. Ele digitou algo no computador, olhou para o monitor e hesitou por um instante. Depois de uma breve pausa, respondeu: "Temos apenas um quarto disponível, senhor. O quarto 666. Na hora, achei curioso. Não sou supersticioso, mas aquele número sempre me pareceu carregado de um simbolismo sombrio. Brinquei para aliviar o clima. "Não tem problema, desde que o diabo não venha me fazer companhia." O homem riu de forma nervosa, mas sua expressão logo se fechou. Ele me entregou a chave. Uma chave de verdade, dessas antigas, com o número 666 gravado em um pequeno pedaço de metal. Ele não disse mais nada além de um seco "boa estadia". Subi para o quarto pelo elevador, que rangia como se estivesse prestes a desabar. O corredor do 6º andar era estreito e mal iluminado, com uma decoração que parecia não ter sido alterada desde os anos 60. Tapetes desbotados, papéis de parede descascando e um silêncio que parecia me engolir. Finalmente, parei diante da porta do quarto 666. Algo na atmosfera me fazia hesitar, mas empurrei a porta. O quarto era simples, mas limpo. Uma cama de casal com lençóis brancos, um armário antigo de madeira escura e uma janela que dava para uma praça deserta. A única coisa fora do lugar era um espelho grande colocado de frente para a cama. Aquilo me incomodou um pouco. Sempre tive uma sensação estranha com espelhos, como se fossem portas para algo além da nossa realidade. Depois de um banho rápido, me deitei para descansar. Estava exausto e quase caí no sono imediatamente, mas fui acordado por um som estranho. Um leve arranhar, como se alguém estivesse raspando as unhas na madeira. Olhei ao redor, mas não havia nada. Tentei ignorar e voltei a fechar os olhos. Foi quando ouvi de novo, desta vez mais alto. Levantei-me e acendi a luz. O som tinha parado. Revirei o quarto inteiro, mas não havia nada fora do lugar. O silêncio voltou a tomar conta do ambiente. Voltei para a cama, mas o sono não veio. Era como se algo me observasse. E então, às 3 da manhã, ouvi um barulho que fez meu sangue gelar. Um riso baixo, abafado, vindo do espelho. Fiquei imóvel na cama, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir. O riso tinha sido baixo, mas claro o suficiente para me fazer questionar minha sanidade. Vinha do espelho. Olhei fixamente para ele, tentando me convencer de que minha mente estava pregando peças. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse apenas o vento, embora não houvesse vento no quarto. Respirei fundo e me levantei. Cada passo em direção ao espelho parecia mais pesado do que o anterior. Quando finalmente fiquei diante dele, minha própria imagem me encarava de volta, mas algo parecia errado. Não conseguia identificar exatamente o que era, mas meu reflexo não parecia sincronizado comigo.
Era como se houvesse um atraso sutil nos movimentos, quase imperceptível, mas perturbador. É só um espelho. Sussurrei para mim mesmo, como se as palavras pudessem espantar o medo. Estendi a mão para tocar a superfície fria do vidro. No instante em que meus dedos o tocaram, um arrepio percorreu meu corpo e uma sensação inexplicável de náusea me atingiu. O reflexo parecia se contorcer por um breve segundo, como se a imagem estivesse sendo distorcida por uma força invisível. Dei um passo para trás ofegante. Foi então que percebi algo que me fez estremecer. No canto do espelho, quase fora de vista, havia uma sombra, uma silhueta. Não era a minha. A sombra estava parada, imóvel, mas parecia me observar. Minha respiração ficou pesada e eu sentia meu coração batendo como um tambor. Pisquei algumas vezes, esperando que aquilo desaparecesse, mas a figura continuava lá. Era alta e magra, com traços indistintos, quase como se o espelho não quisesse revelar completamente o que estava refletindo. "Quem está aí?" perguntei, minha voz trêmula. Não houve resposta, apenas o silêncio. Por um momento pensei em quebrar o espelho, mas algo dentro de mim dizia que isso seria uma péssima ideia. Peguei meu celular na mesinha de cabeceira e liguei a lanterna. Iluminei o quarto inteiro, esperando encontrar alguma explicação lógica, mas não havia nada. Quando voltei a olhar para o espelho, a sombra tinha sumido. Tentei me convencer de que tudo era fruto da minha imaginação, mas minha mente estava em alerta. Cada som, cada pequeno estalo no quarto parecia amplificado. Mesmo assim, decidi que precisava descansar. Voltei para a cama, mas deixei a luz acesa. Não conseguia apagar a imagem daquela sombra. Por volta das 3:30 da manhã, ouvi novamente o som de arranhões, desta vez vindo da porta do armário. Fiquei paralisado. O som era lento e ritmado, como se algo do lado de dentro estivesse tentando sair. "Não", murmurei, sentindo o suor escorrer pela testa. O som parou abruptamente, mas a tensão no ar era sufocante. De repente, o espelho emitiu um leve clique, como se algo tivesse batido nele. Olhei para ele novamente, e dessa vez minha garganta se fechou. Havia uma palavra escrita no vidro em uma substância que parecia sangue. "Saia." Meu corpo entrou em pânico. Peguei minhas coisas às pressas, decido a deixar aquele lugar. Mas quando tentei abrir a porta do quarto, a maçaneta não se mexia. Era como se estivesse trancada por dentro. Olhei para trás e o que vi me fez soltar um grito. O espelho não refletia mais o quarto vazio. Agora mostrava o que parecia ser. O mesmo quarto, mas tomado por escuridão. E lá no centro da escuridão estava a silhueta. Ela não estava mais imóvel. Ela se aproximava. Tentei abrir a porta com todas as minhas forças, mas era inútil. O som do arranhar voltou, mais alto e frenético, como se 1000 unhas estivessem raspando a madeira do armário. Fechei os olhos e comecei a rezar. Foi então que ouvi uma voz baixa e gutural, vinda de todos os cantos do quarto. "Você não deveria estar aqui." As palavras ecoaram pelo quarto como um trovão, mas ao mesmo tempo pareciam sussurradas diretamente no meu ouvido. Minha respiração estava descontrolada e minha visão turva de pânico. O som de arranhões no armário não parava, misturando-se com o riso baixo e perturbador que parecia vir de dentro do espelho. Eu não sabia o que fazer. A porta não abria. O quarto parecia estar vivo, e cada segundo naquela atmosfera opressora drenava minhas forças. Voltei a olhar para o espelho, mesmo que cada fibra do meu ser gritasse para não fazê-lo. A silhueta estava mais próxima agora. Seus contornos eram mais definidos, mas o rosto ainda era uma massa de sombras pulsantes. Só os olhos estavam claros, 2 pontos vermelhos brilhantes, fixos em mim. De repente, o som no armário cessou. Um silêncio sepulcral tomou conta do quarto. Aquilo deveria me trazer alívio, mas só aumentou minha sensação de que algo muito pior estava por vir.
Comecei a andar de costas, tentando me afastar do espelho, mas tropecei e caí no chão. Foi quando ouvi o clique. A porta do armário abriu lentamente. Um cheiro de podridão invadiu o quarto. Era tão forte que meu estômago revirou e eu quase vomitei. A escuridão dentro do armário era tão densa que parecia impossível enxergar o fundo. Mas havia algo ali. Uma mão pálida e esquelética saiu de dentro, agarrando a lateral da porta. Segundos depois, um rosto emergiu da escuridão. Um rosto que eu nunca vou esquecer. Era um homem, ou algo que um dia foi humano. A pele estava apodrecida, os olhos eram brancos como leite e a boca estava costurada com um fio grosso, mas mesmo assim ele parecia tentar falar. Meu corpo congelou de terror enquanto ele rastejava para fora, os movimentos trêmulos e erráticos, como se seus ossos estivessem quebrados. "Sai de perto de mim!" Gritei, recuando até bater contra a parede. O homem parou por um momento, como se tivesse ouvido minhas palavras. Mas então ele se arrastou em minha direção, lentamente, com os olhos mortos fixos nos meus. Suas mãos deixavam marcas de sangue no chão conforme avançava. Aquele cheiro horrível ficava mais forte a cada centímetro que ele se aproximava. Eu estava encurralado. Minha única saída era o espelho, e a ideia de me aproximar dele era tão aterrorizante quanto enfrentar aquela coisa que vinha do armário. Mas quando pensei que não podia piorar, a figura no espelho fez algo que me deixou em choque. Ela saiu. Era como se o vidro fosse líquido. A silhueta escura atravessou o espelho, trazendo consigo um vento gelado que apagou as luzes do quarto. Agora, eu estava preso na escuridão, com dois horrores me cercando. O homem podre de um lado e a entidade do outro. "Você tomou o lugar errado", disse uma voz gutural que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Era a sombra. Ela estava mais perto, e agora eu podia ver seu rosto. Era o meu, ou algo que parecia uma versão distorcida de mim mesmo, com os olhos ardendo em chamas vermelhas e um sorriso que parecia se alargar mais do que deveria. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrei, já sem forças. De repente, o homem do armário gritou, um som abafado pelas costuras na boca, e se lançou em cima de mim. No instante em que ele me tocou, fui tomado por uma dor insuportável. Era como se meu corpo inteiro estivesse pegando fogo. Tudo ficou turvo e senti que estava sendo puxado para algum lugar. E então tudo ficou preto. Acordei de repente, suado, deitado no chão do quarto. O espelho estava intacto, o armário fechado e o quarto parecia normal. Mas havia algo diferente. Um papel estava no chão, dobrado ao lado da cama. Peguei-o com mãos trêmulas e abri. No centro da folha, escrito com uma caligrafia irregular e garranchada, havia apenas uma frase: "Bem-vindo ao quarto 666. Você nunca sairá." Minha mente girava. Aquela mensagem parecia um aviso, mas também uma sentença. Meu coração batia tão forte que eu tinha a impressão de que poderia explodir. O silêncio do quarto agora era insuportável, carregado de uma presença invisível. A sensação de que algo me observava era esmagadora. Levantei-me com dificuldade, o corpo pesado, como se estivesse preso em correntes. Segurei o papel em minhas mãos, mas ele se desfez em cinzas antes que eu pudesse lê-lo novamente. O cheiro de queimado invadiu o ar, vindo diretamente da minha palma. Tentei mais uma vez abrir a porta. A maçaneta, fria como gelo, não cedia. Bati na madeira com força, gritando por ajuda, mas o som parecia ser abafado pela própria escuridão do quarto. Era como se o espaço ao meu redor fosse isolado, uma prisão. Olhei para o espelho novamente, temendo o que poderia encontrar. Ele agora refletia algo que não era o quarto. Era uma paisagem distorcida, um lugar desolado, com árvores retorcidas e um céu vermelho sangue. No meio daquele cenário infernal, reconheci a silhueta. Ela estava lá, parada, mas dessa vez
Algo se destacava. Ela segurava um objeto. Aproximei-me do espelho contra todos os instintos. A silhueta levantou o que parecia ser um relógio de bolso antigo. Ele girava em sua mão, os ponteiros movendo-se em sentidos opostos, com uma velocidade frenética. Você está preso no tempo. Uma voz ecoou, mas não havia ninguém no quarto. Era como se o próprio espelho estivesse falando comigo. Preso? O que isso significa? Perguntei, minha voz tremendo. A resposta veio de forma inesperada. O espelho começou a se encher de rachaduras, como se fosse explodir. Dei um passo para trás, mas era tarde demais. A superfície do vidro se estilhaçou e fui atingido por uma onda de vento gelado que me derrubou no chão. Quando abri os olhos novamente, não estava mais no quarto. Eu estava no lugar que tinha visto no espelho. O chão era feito de cinzas e o ar era pesado, sufocante. As árvores ao meu redor pareciam vivas, seus galhos se movendo como se tivessem vontade própria. Onde estou? Murmurei, a voz quase inaudível. A silhueta estava na minha frente agora, a poucos metros de distância. Ela não parecia mais apenas uma sombra. Sua forma estava mais definida e eu podia ver detalhes do rosto. Era o meu rosto, mas com olhos ardendo em chamas e um sorriso que parecia partir o rosto ao meio. Você fez sua escolha quando entrou no quarto 666, disse a figura com minha voz, mas de um jeito que parecia um eco distorcido. Escolha? Eu só queria um lugar para dormir, gritei, sentindo a raiva e o medo lutarem dentro de mim. O quarto não escolhe quem entra à toa. Ele atrai aqueles que carregam algo dentro de si. Culpa, medo, arrependimento. Você carrega todos. Agora, este lugar é seu. Eu não entendia. Não fazia sentido. Mas antes que eu pudesse responder, o chão começou a tremer. Um som de gritos, como se milhares de vozes estivessem em agonia, encheu o ar. A silhueta começou a caminhar em minha direção e instintivamente comecei a recuar. O que você quer de mim? Perguntei, a voz quase falhando. Quero que você veja. Quero que você sinta o que é ser parte deste ciclo. De repente, algo segurou meus tornozelos. Olhei para baixo e vi mãos saindo do chão, mãos pálidas e ensanguentadas me puxando com força. Tentei lutar, mas era inútil. A silhueta se aproximava cada vez mais e seu sorriso se alargava de uma forma impossível. A última coisa que ouvi antes de ser arrastado para a terra foi a risada gutural que me atormentava desde o início. Quando acordei, estava de volta ao quarto 666. Mas algo estava diferente. O relógio no criado mudo marcava o mesmo horário de quando eu havia entrado pela primeira vez. 22:06. Era como se tudo tivesse reiniciado. O ciclo havia começado novamente. Acordei no chão frio, meu corpo exausto, como se tivesse corrido por dias. O quarto estava igual, mas algo em mim havia mudado. Minha mente girava, tentando compreender o que havia acontecido. Será que aquilo tudo tinha sido um sonho? Mas o peso em meus ombros dizia outra coisa. Aquilo era real, mais real do que eu estava disposto a aceitar. Olhei para o relógio no criado mudo. Ele marcava exatamente 22:06, o mesmo horário que vi ao entrar no quarto pela primeira vez. A repetição era assustadora. Um frio percorreu minha espinha quando percebi que o espelho estava de volta à sua forma original, sem rachaduras, refletindo apenas o quarto. O armário também estava fechado, mas agora parecia mais sombrio, como se algo vivo estivesse lá, dentro, aguardando. De repente, senti uma queimação no braço esquerdo. Arregacei a manga e vi algo que me fez prender a respiração. Era um número marcado em minha pele, como se tivesse sido gravado a ferro quente. 666. Tentei esfregar, arranhar, mas a marca não saía.
A pele ao redor estava avermelhada, latejando, de dor. O que está acontecendo comigo? Murmurei, tentando controlar o pânico. Um som familiar interrompeu meus pensamentos. Um riso baixo, gutural, vindo do espelho. Olhei para ele, esperando ver a silhueta novamente. Mas desta vez, vi algo pior. Era eu, ou melhor, uma versão distorcida de mim. Meu reflexo estava lá, mas com olhos negros, vazios, e um sorriso macabro que se alargava de forma antinatural. "Bem-vindo de volta", disse o reflexo, sua voz soando como a minha, mas com um tom grave e ameaçador. "Você está começando a entender o que este lugar é? O que você quer de mim?", gritei, a voz embargada de desespero. "Não é o que eu quero, é o que o quarto quer." O reflexo inclinou a cabeça de maneira grotesca, como se estivesse estudando meu medo. "Este é um lugar onde segredos são revelados, onde almas se perdem. Você não é diferente." De repente, imagens começaram a aparecer no espelho, como se ele fosse uma tela. Vi momentos da minha vida que pensei ter esquecido ou enterrado. O dia em que trai um amigo próximo por ganância. A vez em que menti para escapar das consequências de algo terrível. Todas as decisões que eu escondia de mim mesmo estavam ali projetadas, me forçando a encarar a pior versão de mim. "Pare com isso", gritei, cobrindo os olhos, mas era inútil. As imagens estavam gravadas em minha mente agora. "Você trouxe isso para cá", continuou o reflexo. "É por isso que o quarto te escolheu. Ele alimenta-se de culpa, de arrependimento, de fraqueza. Isso não pode ser real. Isso não pode ser real." Repetia, tentando me convencer. A porta do armário começou a ranger, como se algo estivesse tentando sair novamente. Meu coração disparou. Eu sabia o que estava lá dentro e sabia que não podia enfrentar aquilo novamente. Mas desta vez não era apenas o som do ranger. Havia sussurros vindo de dentro, vozes indistintas, falando em línguas que eu não reconhecia, mas que pareciam me chamar. A luz do abajur começou a piscar e o quarto foi tomado por uma escuridão quase total. Apenas o espelho emitia um brilho fraco, iluminando minha figura distorcida. Meu reflexo riu mais uma vez, e antes que eu pudesse reagir, ele saiu do espelho, como uma sombra que tomava forma diante de mim. "Você não pode escapar, porque não há para onde ir." A figura avançou, e cada passo que dava parecia sugar o ar do quarto. Meu corpo estava paralisado, o medo me dominando completamente. O armário finalmente abriu com força, batendo contra a parede. De dentro, saíram várias mãos, pálidas e deformadas, que começaram a se arrastar pelo chão. Elas vinham em minha direção, e por mais que eu tentasse, meus pés não se moviam. "Você pertence ao quarto agora", disse a voz, ecoando dentro de minha cabeça. Quando as mãos finalmente me alcançaram, senti como se meu corpo estivesse sendo rasgado de dentro para fora. Uma dor insuportável tomou conta de mim e tudo ao meu redor começou a se desfazer. Era como se o quarto estivesse desmoronando, mas eu continuava preso, sendo puxado para algo pior, algo que estava além da compreensão. E então, tudo ficou preto. Quando recuperei a consciência, tudo estava escuro. Não havia sons, não havia cheiro, nada além de um vazio absoluto. Por um momento pensei estar morto, mas a dor no meu braço esquerdo, onde a marca 666 brilhava intensamente, era a prova de que eu ainda existia, pelo menos em algum nível. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Era como se o vazio ao meu redor absorvesse todo o som antes que ele pudesse se formar. Minhas mãos tatearam o chão, que parecia ser feito de algo entre pedra e carne. A textura era fria, mas pulsava, como se tivesse vida própria. De repente, uma luz fraca surgiu à minha frente, revelando um longo corredor. As paredes estavam cobertas de símbolos que pareciam arder em chamas, mas não emitiam calor. Comecei a andar,
mesmo sem saber para onde aquilo me levaria. O silêncio era sufocante, mas algo dentro de mim dizia que não havia outra escolha. Enquanto caminhava, vozes começaram a surgir. Não eram gritos de desespero, mas sussurros, como se milhares de pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, todas tentando me dizer algo. Você não entende, não é? Uma voz familiar ecoou de repente. Olhei para trás e vi a silhueta, mais definida do que nunca. Agora ela tinha forma completamente humana e, para meu horror, era idêntica a mim. Ela me olhava com olhos escuros como o abismo, um sorriso que parecia rasgar seu rosto. Quem ou o que é você? Perguntei, minha voz finalmente rompendo o silêncio. Eu sou você e você é eu. Somos partes de um todo, mas você insiste em se dividir, em fugir da verdade. Que verdade? Gritei, o desespero transbordando. Silhueta riu, um som grave que fez o corredor vibrar. A verdade de que ninguém entra no quarto 666 por acaso. Ele escolhe aqueles que carregam algo sombrio, algo que tentam esconder até de si mesmos. Você foi escolhido porque é fraco, porque se alimenta de culpa e arrependimento. E agora, você é parte dele. Antes que eu pudesse responder, a silhueta desapareceu. O corredor começou a tremer, as paredes pulsando de forma irregular, e a luz à minha frente ficou mais intensa. Corri, ignorando a sensação de que algo estava me perseguindo. Ao final do corredor, encontrei uma porta. Era idêntica à do quarto 666. Minhas mãos tremiam enquanto seguravam a maçaneta. Havia algo escrito na madeira. A saída é o começo. Girei a maçaneta com força e a porta se abriu, me engolindo em um clarão. Quando dei por mim, estava de volta ao quarto 666. O relógio marcava 22h06 e tudo parecia estar no lugar, como se nada tivesse acontecido. O espelho estava intacto, o armário fechado e o abajur brilhava calmamente. Por um breve momento, pensei que tudo tinha sido um pesadelo, mas a marca em meu braço ainda estava lá. Tentei abrir a porta e dessa vez ela cedeu. Saí do quarto rapidamente, descendo as escadas do hotel sem olhar para trás. Quando cheguei à recepção, o atendente não estava lá. O lobby estava vazio, mas o ar parecia mais pesado, como se algo invisível me seguisse. Preciso sair daqui, murmurei para mim mesmo, correndo para a porta da entrada. Quando atravessei, senti um alívio imediato. O ar frio da madrugada me envolveu e as luzes da rua pareciam mais brilhantes do que nunca. Mas, ao olhar para trás, o hotel havia desaparecido. No lugar dele, havia apenas um terreno vazio, coberto por grama alta e cercado por uma névoa densa. A rua estava deserta, mas ao fundo ouvi uma risada familiar. Meu corpo congelou. Era a risada da silhueta. Caminhei para longe sem olhar para trás. Mesmo agora, enquanto escrevo esta história, sinto que o quarto 666 nunca me deixou realmente. Às vezes, no silêncio da noite, ouço o ranger de uma porta ou o som de risos abafados. O quarto 666 não é apenas um lugar, é uma sentença, e uma vez que ele te escolhe, você nunca escapa.